A Bíblia é um livro sobre o trabalho. A Bíblia é um livro sobre o dinheiro. O livro é uma Bíblia sobre o casamento, que começa com o amor conjugal. E ela tem um livro, todo ele voltado para o relacionamento homem e mulher na família. É o livro de Cântico dos Cânticos, do qual vou ler, então, um trecho para dele tirar brevíssimas lições, porque depois lerei um outro também. O livro de Cântico dos Cânticos é um poema em forma dramatúrgica, em que o esposo e a esposa falam, dirigindo, como se numa peça de teatro fosse palavras um ao outro. E no capítulo 8, versos 6 até o 10, nós encontramos as seguintes palavras que a mulher ou esposa diz. Aqui, agora, estamos para celebrar nossa aliança. Quero, diz ela, que você tome o meu coração totalmente fiel e me dê o seu também. Quero estar sempre ao seu lado e ter você ao meu. Você nunca precisará ter ciúme de mim, nem eu de você, prometo. Desejo que nenhuma outra paixão apague a nossa alegria de viver. Desejo que nenhum medo ou preocupação, nenhum problema ou sedução, nada abafe o nosso prazer. Nenhum bem buscamos, a não ser o nosso amor, para que seja cada vez mais forte como labaredas divinas, para que apaixonados para sempre nós dois permaneçamos. Duas coisas celebra aqui esta mulher, e o silêncio do marido nos leva a pensar que ele estava de acordo. A mulher e o marido aqui celebram os dois princípios que sustentam a família, que sustentam o mundo: a fidelidade e o companheirismo. Há muitos anos contei aqui uma história sobre o companheirismo que nos foi contada aqui pelo pastor Ricardo Barbosa. Um homem vinha à sua igreja sozinho, embora fosse casado. E o pastor Ricardo Barbosa, de Brasília, aproximou-se desse homem um dia e perguntou: por que você vem sozinho ao culto? Era alguém que não era da comunidade. Ele disse: minha esposa está aqui em Brasília em tratamento de saúde. Nós somos do Nordeste, mas aqui há melhores recursos e viemos para cá. Eu não vejo a hora de o culto acabar para eu voltar para casa. A minha esposa está acamada, sem nenhum movimento e aparentemente sem nenhuma consciência. Mas eu não vejo a hora de chegar em casa e apalpar a sua pele. Uma história de companheirismo. Algum tempo depois me encontrei de novo com o pastor Ricardo Barbosa e perguntei: como é que está aquela situação? Você não vai acreditar. Ele morreu e ela continua viva. Vocês disseram que querem que este amor de vocês seja eterno. A história que eu contei é exatamente isto. Porque companheirismo e fidelidade não precisa depender das virtudes do outro. Porque nascem com uma disposição e uma decisão. A fidelidade não se sustenta porque não existam tentações, porque não advenham seduções, mas porque ela decidiu ser fiel e organizou a sua vida para permanecer fiel. O companheirismo
não precisa que o outro corresponda. Porque talvez o outro fique numa condição de saúde física ou mental que não pode corresponder. Mas o companheirismo permanece. É assim que um casamento dura 62... Cadê o Zeca? 62, né, com a Maria José, ou 60. Os dois aqui acho que são campeões, né? Depois, se houver alguém com mais... Tem alguém com mais de 62 de casados aqui? Eu estou muito longe. Quanto, Neemias? 66 ganhou de todo mundo. Vocês são garotos aí. Garotos, só 60. 66. Neemias é um exemplo. O Neemias, ele mora perto de mim, né? Eu me encontro com ele nas ruas, ele vai fazer comprinhas para casa, é ele que vai. Encontro com ele levando a sacolinha para casa. E a esposa participa na internet de tudo. Ele é ruim de internet, mas ela é boa. Ele participa de tudo. Companheiro. Procurou se mudar para um lugar mais perto da igreja, para que ela possa cantar nesse coro. Isso é companheirismo. Repito, não é baseado na reciprocidade, porque há momentos na vida que não podemos mais ser recíprocos. Mas ele vem de um compromisso. Eu sempre, quando faço os casamentos, eu às vezes pergunto assim: esse compromisso que estão firmando aqui, vocês estão firmando voluntariamente ou de modo obrigado? Todos dizem que é voluntário. Se é voluntário, tem que ser para sempre. Não é porque uma dificuldade surgiu. Eu quero deixar aqui um testemunho, um convite, melhor dizendo, à fidelidade. Há pessoas infiéis em todos os lugares, inclusive nas igrejas, nas nossas famílias. Infelizmente. Vem explicações, porque a sedução, porque isso, porque ela, porque ele. Explicações. Quando o que deve prevalecer é o nosso compromisso. Como eu disse, quando há 60 anos se casaram, e a sua mãe disse, é para casar. Mas vocês não foram obrigados a casar, foram? Foram porque desejaram. E assim estão até hoje e continuem assim, até que a única coisa que pode separá-los temporariamente é a morte. Eu estive nos 40, nos 50, nos 60, quem sabe nos 70, Neemias? Não é? Isso só Deus sabe. Vida que nós vivamos. Gostaria de, me dirigindo aqui a todos os casados, sei que há outras circunstâncias, situações aqui, pense nessas duas palavras, fidelidade e companheirismo. Eu disse também que a Bíblia é o livro do casamento, e nós temos uma história absolutamente central na vida de Jesus, que quero ler então para os irmãos. Para dizer então o que nossa vida precisa quando as coisas faltam, falham, não advêm. Leio o Evangelho de João, capítulo 2. 3 dias depois do encontro com Natanael em Nazaré, relatado no capítulo 1, Jesus foi a um casamento. Nós às vezes imaginamos Jesus tão ocupado que não ia a casamento. Jesus ia a casamento. Tinha até uma fama meio ruim, que ele não perdia uma festa. Está escrito na Bíblia, não sou eu não, está escrito. Essa festa aconteceu em Caná, cidade em que Natanael morava e que ficava a uns 12 quilômetros de Nazaré, mas depois se tornaram cidades praticamente coladas. Jesus estava acompanhado de sua mãe e de seus poucos companheiros na época. Tudo corria bem. Mas no meio da celebração da festa, o vinho acabou. Maria, mãe de Jesus, ficou sabendo e comentou com ele: filho, o vinho acabou. Jesus respondeu: minha querida mãe, por que me trazes esse problema agora? Eu não posso me expor nesse momento, mas verei o que fazer. Porque Jesus sabia da oposição que ele enfrentaria se ele fizesse um milagre.
Como de fato enfrentou, mas vamos ver se ele fez ou não. Maria, então, chamou alguns garçons, apontou para Jesus e disse: façam o que ele mandar. Jesus acompanhou os garçons até os reservatórios onde ficava a água, com a qual as pessoas se lavavam na chegada, pelos rituais da época, a fim de cumprirem as suas prescrições religiosas judaicas. Eram 6 e estavam vazios, ou quase vazios, esses repertórios. Neles cabiam ao todo 580 litros, que dão uns 2.400 copos. Tinha gente, muita gente naquela festa. Jesus pediu que enchessem de água os reservatórios, tarefa que prontamente executaram. Decorrido bem pouco tempo, Jesus chamou os garçons e disse: agora, voltem aos reservatórios, encham um copo e levem para o chefe do cerimonial experimentar. Eles atenderam. Quando o chefe do cerimonial provou o que os garçons levaram, logo notou que era vinho. Ele ficou intrigado porque sabia que o vinho acabara e não tinha a menor ideia de como agora tinha vinho e de boa qualidade. Os garçons não tinham contado o que acontecera. Então o chefe do cerimonial procurou o noivo para o questionar. O costume de todos é servir o vinho mais saboroso no começo da festa. Os vinhos de safra inferior são distribuídos mais tarde, quando os convidados, depois de terem bebido muito, já não se importam mais com a qualidade do que é servido. Por isso, não entendi o motivo de você ter guardado melhor para o fim da festa. E o narrador termina assim: foi desse modo que Jesus fez o seu primeiro milagre, dando assim início à sua missão. Depois disso, seus companheiros passaram a crer nele como o Cristo. Encerrada a festa, Jesus e seus companheiros retornaram para suas casas. Eu fico imaginando se Jesus não estivesse naquela festa. E logo eu posso aplicar o que acontece conosco se Jesus não está conosco. Falta o principal e continua faltando o principal. Mas se Jesus está conosco na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa tarefa, na nossa atividade, seja ela qual for, coisas faltam. É bom que digamos isso. Coisas faltam. Coisas ruins, já escreveu alguém, acontecem também a pessoas boas. Mas quando Jesus está presente nessas vidas, aquilo que ele falta, ele repõe, ele coloca no lugar. E vimos aqui que ele não colocou só o que tinha acabado, ele colocou mais ainda. E o vinho não era da mesma qualidade. Eu imagino que vinho devia ser esse. Eu não entendo nada de vinho porque eu não bebo de jeito nenhum. Mas certamente aquela família providenciou um vinho de excelente qualidade. Diríamos, um vinho importado, um vinho bom. E acabou. Tão bom que acabou. E Jesus oferece no seu milagre um vinho melhor do que aquele. Porque Jesus não nos dá só o que nós perdemos, Ele nos dá muito mais quando Ele está presente na nossa vida. Graças a Deus, que Ele está sempre disponível para nos conduzir, para nos dirigir. É evidente que nós podemos dar as nossas festas sem Jesus. E às vezes tudo vai bem, mas às vezes falta o vinho. Como será essa festa sem Jesus? É claro que nós podemos tocar as nossas vidas sem Jesus. Fazer de conta que nem sequer existe. E tocar nossas vidas dia após dia. Mas quando faltar a saúde, e quando faltar a paz, e quando faltar aquilo que nós precisamos, e Ele não está presente. É interessante que aquela família, muito possivelmente, não convidou Jesus para a festa. Convidou Maria, a mãe dele. E Jesus foi. Não só foi, como levou alguns penetras. Levou os amigos dele, aqueles que chamamos de apóstolos ou discípulos. A pergunta é: se você vivesse em Caná, ali no ano 30 da era cristã, e desse uma festa
convidaria Jesus? Você, quando dá a sua festa, não precisa de Jesus? É só música, espetáculo, amizade. Jesus fora ou Jesus dentro? Vimos aqui testemunho de um casal que convidou Jesus para a sua vida, não só para a sua festa. Festa, podemos sintetizar como sendo a nossa vida. E meu convite a todos aqui, independentemente da sua condição conjugal, da sua condição religiosa, independentemente disto, convide Jesus para estar presente na sua vida. Faltarão coisas? Faltarão coisas. Ficarão doentes? Ficarão doentes. Ficarão desempregados? Ficarão desempregados. Entrarão em depressão? Entrarão em depressão. Mas se Jesus estiver presente, tudo será suprido. Não nos garante que não teremos aflições, mas garante que nós as venceremos quando Jesus está conosco. Como no começo desse culto também foi apontado pelo pastor Alcenir, essa oferta da amizade de Jesus conosco continua sempre disponível. E você pode, ao fazer o seu convite de casamento, convidamos sua família, você e sua família, para o casamento. Podemos acrescentar, convidamos você, sua família e Jesus para estarem presentes na nossa festa. Quando Ele está presente, vem o conforto no luto, vem a compreensão no sofrimento, vem a orientação na dificuldade, vem os amigos de Jesus para serem também os nossos amigos. Repito, podemos viver como se Jesus tivesse morrido lá no ano 30 e poucos da era cristã e ficou lá. Mas, como a Bíblia conta, Jesus não ficou morto, Ele ressuscitou. E não ficou vagando por aí. Ele foi para o céu. E de lá, diz o apóstolo Paulo, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos quando nós o buscamos com sinceridade de coração, quando aceitamos aquilo que Ele fez na cruz por nós. Na cruz, nós que nada merecíamos, nada merecemos, fomos abençoados com o maior dom possível, que é a salvação. A salvação é o perdão dos nossos pecados hoje. E a salvação, se eu posso usar essa linguagem, é o passaporte para uma vida que nunca mais vai ter fim. Podemos viver como se isso não fosse uma realidade. Nós podemos viver isso sendo para nós um convite. Fica aqui para tanto esse convite. Convide Jesus para a sua vida. E aí, se faltar vinho, o que virá no lugar é ainda melhor. Talvez não possa ser medido materialmente. Usamos o vinho como um símbolo, mas com muito mais profundidade desse encontro, dessa certeza de que nós somos amados por Deus. A isso a Bíblia chama de graça, ou amor, ou bondade. Graça significa que aquilo que Jesus fez por nós não depende de algo que nós façamos, porque depende apenas e tão somente daquilo que Ele já fez por nós na cruz. Por isso um autor chamou de, em inglês, amazing, maravilhosa, incrível, eterna, a graça de Jesus. Eu lhe convido a ficar em pé e a cantar. Se você nunca cantou essa música, preste bem atenção nessa palavra. E se você quiser conhecer um pouco mais de Jesus, esse evangelho você pode pegá-lo à porta, só para os que não conhecem. Os que conhecem podem comprar e doar aos seus amigos, o máximo que você conseguir alcançar, para que essa maravilhosa graça, aqui há pouco testemunhada, possa também ser a sua experiência de vida. Use esse tempo que você vê apenas para uma festa aqui, Ari Carmelita Arruda, como uma oportunidade que Deus lhe dá para conhecer essa graça extraordinária.